E agora, mais um campeão de audiência, Sem Limites, com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Sem Limites aqui na TV Grande ABC, o lendário programa Sem Limites, também aqui na TV Grande ABC, na sua telona, na tela grande que você estiver nos vendo aí, no canal 3 da NET aqui para São Caetano, no site www.tvgrandeabc.com.br e também no Facebook TV Grande ABC, tá bom? Então, de qualquer lado você consegue falar conosco, ó, porque o assunto hoje, os assuntos que nós vamos tratar aqui são muito legais. Nós vamos falar de defesa do consumidor e também de saúde, como você melhorar essa sua saúde mequetrefe aí de cada dia. Com a turma do escurinho, o DJ Ed, o J. Juninho Ceará, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo, hein? O Gabriel Torres, o nosso filé de grilo, a nossa filé de tilápia, a Luana Santos, a Caroline Lisboa, né? Filha da mãe dela e do pai dela, e também a Gabi, que está produzindo hoje o último dia e vai entrar em férias, né? E não sei se volta também, viu? Eu não sei se volta também, viu? Cada um que entra em férias aqui, nós estamos mandando embora porque a coisa tá brava. A coisa tá brava. Agora aumentou o valor da CID, aumentou o combustível, então nós estamos cortando gastos aqui do programa, né, Ed? Cada dia pior essa bagaça. Então é isso aí. Sobe o som aí da turma dos impossíveis. Legal, muito obrigado a todos vocês. Ó, minha gente, é o seguinte, ó, é bacana pra caramba o programa de hoje será, tenho certeza. Obrigado aqui ao André Dória, a Mari Leone, a todos vocês que já estão interagindo. Lembrando aqui, você também agora pode acessar aí o site da TV Grande ABC e também assistir pelo site que tem outros conteúdos lá também para que você possa ir assistindo, tá? Agradecendo aqui também a Dani e o Portuga, que estão aqui. A Dani é assessora do Hospital Beneficência Portuguesa, que traz pra gente aqui, ele que é graduado. Olha, rapaz, eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu sou um picareta de primeira linha, né? Aquele Trambication de Enrolation, e ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, realizou residência em Clínica Médica, posteriormente residência em Hematologia, Hemoterapia na mesma instituição, especializou-se em hematologia, oncologia e imunologia, com ênfase em transplante de medula óssea e terapia celular. E ainda tem coragem de vir nesse programa mequetrefe, rapaz. A pessoa com um currículo desse ainda se submete a vir aqui, rapaz. Ó. Exerce atualmente vários cargos aí, né? E um deles, que ele atua com muita maestria, é no Hospital Beneficência Portuguesa. Com muita honra, apresento a vocês, doutor. Tudo bem, doutor? Prazer em tê-lo aqui, viu? Tudo bem, Marcos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Doutor, o que faz um médico hematologista? Na verdade, a gente vai dividir a palavra hemato em hemo, sangue, sim, logia, estudo. Então, todas as doenças que estão relacionadas ao sangue acabam vindo para que a gente possa dar um parecer. Uhum. Então, um exemplo, desde simples anemias, que podem levar o indivíduo a um tratamento simples, até quadros extremamente agressivos, como a leucemia, que pode fazer com que o paciente tenha que ser submetido a um tratamento mais agressivo, como o transplante. Um dos cânceres aí, entre aspas, famosos, foi o da Dilma, né? Aquele também é relacionado às questões da hematologia? Sim, Marcos. Na verdade, as doenças hematológicas, elas não estão limitadas a uma faixa etária, não estão limitadas a uma classe social. Então nós temos vários ditos famosos que já ultrapassaram essa fase de ter tido um problema grave
A nossa ex-presidente teve um linfoma, chamado linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer muito prevalente na nossa população. É agressivo, doutor? Extremamente agressivo, né? E que, diagnosticado precocemente e tratado adequadamente, é curável. Né? Então, ele pode tanto levá-lo à morte, mas também pode ser curável. Outro que recentemente teve um diagnóstico e que foi até em uma rede de televisão dar o seu depoimento foi o Edson Celulari, que também teve um linfoma de Hodgkin, outro tipo de linfoma, esse muito mais curável do que os não Hodgkin, tá certo? E que apresenta-se também em crianças, não só em adultos, mas também pode aparecer em crianças. Outro ator famoso que vocês também já viram falar foi o Gianecchini, que além de ter tido o diagnóstico de linfoma, tratou com quimioterapia, foi até submetido a um transplante, onde utilizou a própria medula. Depois podemos conversar um pouco sobre isso. Vamos sim. E tem uma outra atriz que está hoje trabalhando em cena, que é a Drica Moraes, que fez um transplante por uma leucemia, no Rio de Janeiro, um transplante já alogênico, ou seja, utilizou um doador de medula óssea, não podia utilizar a sua própria medula. Certo. E aí nós temos aquilo que pode ser um doador voluntário, que é muito importante da gente divulgar, porque a gente ser um doador é um pouco mais que um doador de sangue, a gente dá apenas células e podemos salvar uma vida, como salvamos a vida dessa atriz que todos conhecem. Então é uma coisa interessante da gente divulgar. Legal, então o programa é por aí hoje, ó, na prestação de serviço, na informação, agradecendo aqui a gentileza da Daniela Loureiro e também a direção do Hospital Beneficência Portuguesa da cidade de São Caetano do Sul por indicar, né, o doutor Palota para estar aqui no programa, né? Brincadeiras à parte, mas a gente aqui tenta fazer a prestação de serviço. Então, muito obrigado e a cada dia o maior respeito de toda a região e de São Caetano pelo Hospital Beneficência Portuguesa. Legal, viu, Dani? E é bom que a Daniela Loureiro está assistindo o programa, ao contrário do Portuga, que vem aqui para encher o saco só, viu, Moacir Rubira? Então é isso. Ó, agradecer aqui também ao Walter Wolff, Jota. Walter Wolff nos vendo agora. Obrigado, companheiro. Saudades de você. Bom, o outro nosso amigo, participante com muita rotina aqui conosco, é advogado especializado em direito bancário, viu, doutor? Direito bancário e direito do consumidor, né? Ele está sempre conosco aqui, tirando também suas dúvidas e sempre à disposição para participar do programa e comentando as notícias do dia, e vai ajudar também na entrevista aqui com o Dr. Ronald. É o Dr. Tiago Aguiar. Tudo bem, doutor? Tranquilo? Bem. Graças a Deus. Bom em vê-lo aqui de novo, hein? É sempre um prazer estar aqui. Vai viajar aí para os States. A trabalho, tá? Eu vi que era trabalho. Verdade. Lá correndo atrás do Mickey aí, lá e estava trabalho, doutor. Aí não dá. Não, legal. Obrigado por o senhor ter vindo aqui, viu, doutor? É sempre um prazer. Sempre conosco. Estou muito feliz. Depois do senhor estar aqui conosco, nós tivemos aí esse anúncio dos descontos, né, para quem comprar à vista. Sim. Né? Porque, como que é, doutor? Os caras embutem lá sempre um valor a mais. Um valor ali, a mais, né? Sempre tem uma gordurinha a mais lá. E agora a legislação diz que você pode pedir desconto para pagar à vista. Não que o comerciante vá dar, né? Não, mas você pode pedir, porque na verdade já o comerciante ele trabalha com aquela margem que está o cartão de crédito e o cartão de débito. O comerciante hoje paga em torno de 4,5% cartão de crédito em cima da venda. E 3 ou 3,5% quando é cartão de débito, ele paga isso. E aí você pode exigir esse desconto na loja, né? Difícil que... É difícil hoje ainda. Que será apresentado esse desconto. Doutor Ronald, e aí, usa o cartãozão para tudo lá ou... Na verdade, é o meio hoje, é o dinheiro de papel, né? Na verdade, não só pela insegurança que a gente vive, hoje você andar com dinheiro no bolso, a gente até brinca, a gente leva o dinheiro do ladrão, né? Você não leva o dinheiro que você utilizaria. E segundo, a coisa importante é que você não tem mais moeda circulante. Então você, pelo menos no cartão, você empurra com a barriga até um determinado dia onde você tenta aí galgar o seu dinheiro para poder pagar a fatura.
O que você tem que saber, na verdade, é cuidar muito bem da sua fatura, né, doutor? Verdade. Porque você entrar nesse crédito rotativo do banco, aí é cruel. vai precisar chamar o doutor. Aí, né, doutor, o rotativo agora tem aquela questão de você poder fazer uma rotatividade, né? Funciona que é uma gambiarra do caramba também, né, doutor? Mas na verdade está trazendo segurança para a operadora do cartão de crédito, porque ela vai conseguir fazer a renegociação numa margem menor e é possível o devedor receber. Exato. Mas aí mudou assim, antigamente você podia pagar o mínimo sempre. Né? Todo mês você pagava o mínimo, ia chegar uma hora que fica uma bola de neve. Hoje não, hoje você pode pagar o mínimo um mês, aí entra num parcelamento. Depois no outro mês você não pode, no mês subsequente pode, assim sucessivamente. Doutor, eu sei que é dúvida do doutor Ronald também e de todo mundo aqui, da Dani, do Portuga. Você deve 1.000 no final do mês, certo? Você deve 1.000. O mínimo é 100 conto. 108, eles põem lá um pouquinho a mais, 108, tá? Se você pagar 120, você pagou o mínimo? Então, boa pergunta. Pagou o mínimo. Só que aí eles já vão te programar o parcelamento do cartão automático. Essa é a grande sacagem. Eles já jogam automático? Isso. Aí no outro mês você não pode pagar o mínimo. E aí no próximo, então, Portuga, está explicado aquele seu cartão lá que aquela pessoa está usando. Só que o juros diminuiu, né? Tava 480%, agora está 400%. Olha que diminuição. Quanto? 400% ao ano. Tava 480, diminuiu para 400. Boa, hein? Agora vamos gastar o final de semana. Agora a gente ficou bem mais tranquilo. Savoy, e a Crefisa, hein? Pergunta pro Não, Crefisa não. Não pode falar de Crefisa aqui, que é a questão do Palmeiras, tá bom? Então é isso aí. O Dr. Ronald, o Dr. Tiago Aguiar, um médico, outro advogado, ficarão conosco aqui até o final do programa, porque agora a gente vai fazer um giro aí dos destaques que a gente tem nesse finalzinho de tarde no programa ao vivo, e obrigado a você que nos acompanha aí também nas nossas reapresentações. DJ Ed, sobe o som e vamos lá fazer destaques nesta bagacinha. Ministério Público quer investigar mais uma doadora de campanha do atual prefeito da cidade de São Caetano, José Auríquio Júnior. Bom pra você. Cuidado com essas vinhetas aí que você já me colocou na roça, hein? Estudo pela preservação da Billings é apresentado ao secretário de Meio Ambiente de Santo André. Homem é encontrado morto na Avenida Doutor José Fornari, em São Bernardo do Campo. Cursos para a qualificação de mão de obra na cidade de Mauá. Então, esses e outros assuntos. E para a gente encerrar aqui os destaques, quero dar um alôzinho e dizer que o Jornal da Região, né, do Leandro Formigari, nosso amigo, já está rodando por aí. Ele manda sempre a capa aqui para a gente. Então a gente vai colocar no ar aí para que você tenha conhecimento da capa do Jornal da Região, né, do Leandro Formigari. Tá aí então, Leandrão, obrigado sempre aí também. Leandro, que nos apoia aqui, a gente tem sempre essa interlocução com ele, né? E também o nosso amigo Ayrton Rezende, que mandou a capa do jornal Repórter Diário. Na verdade, eles mandam o jornal todo, nós só põe a capa aqui no ar, né? É isso aí. Mas daí, você quer ver o jornal todo, você vai lá na banca e pega, né? Que tem o destaque de outra doadora de Auríquio, também entra na mira do Ministério Público Estadual, tá bom? Então é essa notícia que a gente vai agora, e a gente já volta aqui com os dois especialistas. Ó, mais uma doadora eleitoral do prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, pode entrar na mira do Ministério Público Estadual. Desta vez é Maria Azira Garcia Correia, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, repassou R$350 mil ao Tucano durante a eleição municipal de 2016. A promotoria já investiga Ana Maria
Camparini Silva, que transferiu R$293 mil, embora a idosa desconheça o chefe do executivo. Segundo o promotor Nilton José de Oliveira Dantas, já houve solicitação à Justiça Eleitoral para que o Ministério Público possa assumir o polo ativo do processo, ou seja, a tutela da denúncia a respeito de Maria Azira, que também cita Ana Maria. Olha que imbróglio, hein? Certo? A informação também que tem aí, a notícia está aqui, ó, na capa do Jornal Repórter Diário, tá? Caso você tenha interesse, o Jornal Repórter Diário tem a divulgação maior na cidade de Santo André, mas você pode acessar o site, certo? A informação é que essas duas doações aqui, nenhuma das pessoas tinham capacidade para doar R$350 mil ou R$293 mil. A ação foi impetrada pelo PMDB aqui da cidade de São Caetano do Sul. Então tá aí, certo? Caso o atual prefeito queira se manifestar, a gente está aqui à disposição de ouvi-lo, tá bom? Ou então os seus advogados, tá bom, prefeito? Tá? Então tá aí a informação e os detalhes no jornal rd.com.br. Tá joia? Bacana. Vamos lá então, começar aqui, falar um pouquinho aqui mais com o Dr. Ronald Pallotta, que é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas lá da Santa Casa. Santa Casa hoje lá melhorou, doutor, pelo que o senhor tem conhecimento? Sua casa-mãe, né, como dizem os médicos. E a gente continua, né? A Santa Casa é uma grande paixão, né? Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente está lá, a gente foi criado lá, a gente acaba tendo um amor. Eu ainda sou um professor da escola, um professor voluntário. Realmente uma crise que se abate também não é só lá, né? Infelizmente, isso que você está comentando com relação à política é um reflexo direto na saúde. Então hoje nós vemos a luta, eu faço parte da instituição privada, que é a Beneficência, e dessa instituição pública, que é o Hospital Mário Covas, e a luta que os gestores têm de tentar conseguir uma verba, né? Então eu tenho a honra de dizer que trabalho no Mário Covas, porque a despeito de todas as dificuldades, a gente consegue tratar. E a minha que área é o hospital ali, público, né, doutor? Totalmente público. Referência no ABC. E não só do ABC, mas uma referência da rede Hebe Camargo, do câncer, tá certo? Do Estado. Só para você ter uma ideia, hoje de leucemias agudas internadas na Santa Casa, nós temos pessoas de Mogi das Cruzes, pessoas de Guarulhos, tá certo? Que pela Rede Cross encaminham para Santo André. Na disputa das vagas. Né? E acaba indo. Então, quer dizer, acaba sendo um centro e eu vou dizer com humildade, fazemos um bom serviço. Né? Então a gente consegue oferecer para o serviço público um bom serviço. Isso é graças aos gestores, mas eu também sei o que eles sofrem nessa solicitação, nessa briga, porque os caras dão verba para você poder dar oferecimento. É isso que te revolta um pouco, né? Você vê um camarada sair. Metendo a mão na grana lá, né? Em Brasília e aqui faltando. Faltando. Né? Só o que agora, doutor, foram, só a divulgação foram 160 bilhões de reais. Né? Isso é o que se sabe, né? E imagina essa verba para a saúde. Né? Doutor, doutor Ronald, é diferente o senhor trabalhar na rede pública e numa rede privada de excelência como o Hospital Beneficência Portuguesa? Porque assim, eu fui lá, eu queria ficar morando lá no hospital, doutor, porque é um hotel aquilo lá, rapaz, né? Sem dúvida. É uma eu acho coisa maravilhosa. Infelizmente a isso Dani é real. não deixou eu ficar morando lá. Infelizmente isso é real. E o inverso deveria ser verdadeiro. Quer dizer, eu acho que a gente deveria ter saúde igual para todos, mas infelizmente nós não temos. A despeito do fato que no Hospital Mário Covas é um serviço público de boa qualidade, nós não temos nenhum terço da hotelaria que o Hospital Beneficência Portuguesa nos oferece hoje. Então nós estamos falando desde a hotelaria, que quando você está com problema de saúde, a sua família vai se preocupar com você e vai querer estar assistindo você. Você doente vai precisar, pelo menos, além dos remédios, das medicações, ter um local adequado para você se restabelecer. Então a hotelaria, que nós chamamos, é muito importante, a Beneficência está investindo para que isso aconteça.
Fora essa parte da hotelaria, você tem as condições técnicas, né? Quer dizer, hoje se você for fazer um trabalho, e vou falar de novo de uma doença simples, anemia, hoje, que é uma coisa que é muito comum, mas tem inúmeras causas, um cara do serviço público vai perpetuar até chegar um hematologista pelo menos meses. Na beneficência, ele dá um telefonema, agenda a consulta para o dia seguinte. Então, a facilidade do acesso ao especialista. Né? Então, a rede que está se ampliando de especialistas forma também uma facilidade de você, olha, eu preciso que você faça uma biópsia para mim, já tem o colega do lado, eu preciso que você faça o exame de imagem. Bom assim, hein, doutor? Facilita bastante. Hein, doutor Tiago? Já pensou? Beleza, isso aí. Rapaz. E eu queria morar lá no hospital, a Dani mas não essa parte deixou. de hotelaria mexe com o psíquico da pessoa. Você entrando, você tendo um lugar todo ferradão ali, aí você já fica mais doente ainda, não fica? Você já fica mais preocupado, né? Agora que você vê um lugar limpo, bonito. Todo ser humano é um ser bio, que é a parte biológica que os médicos tratam e que, obviamente, as medicações são importantes, mas tem o psico, que exatamente vai te ajudar. E o social, onde está a tua família, a tua relação. Você também fica sozinho no hospital, num quarto, dá certo? Já com medo da doença que você tem. É sempre complicado. É complicado. Bom, doutor, é o seguinte, ó. Eu falei que ia bombar aqui, porque, lógico, que a presença sempre de pessoas interessantes, assim, que têm o que falar e com especialidade do senhor, do doutor Tiago, nos proporciona muita audiência. Aí o Roger Marcel tá dando um oi aqui, falando que tá legal. Está cumprimentando a Larissa, viu, Roger? A Larissa volta semana que vem. A Camila Neves está dizendo que admira o Dr. Ronald Pallotta. Tá? A Viviane Santos diz que o senhor é um excelente profissional. O Domingos Jardine está batendo palminhas, certo? O Portuga está puxando o saco do senhor. Fala para ele aí que ele é um bom médico, pô. O Moacir Rubira está te ouvindo, hein? O Moacir Rubira está nos vendo, né? Aqui, obrigado, Rubira, pela gentileza sempre. Moacir Rubira participa conosco. Tânia Alves Lima. Parabéns, doutor Ronald. Olha, o doutor Tiago, nós vamos trazer sempre o doutor aqui, viu? Vamos trazer sempre aqui, que a gente fica bem na fita com o doutor Ronald aqui. Mas é assim, a especialidade dele é fenomenal. Assim, fenomenal, muito bom. E uma prestação de serviço, né, Sávio? Ô Silvia, vai melhorar aí a transmissão, é que a gente tem problemas aí com a nossa provedora, mas está melhorando aí já, eu acho. Dr. Ronald, excelente, e ela diz aqui, a Silvia Angel, ela diz que o senhor é um excelente profissional e um ser humano maravilhoso. Tá? Então, obrigado a todo mundo aí pela participação e pela gentileza. Eu gostaria de agradecer também, né, pelas duas palavras de todo mundo, né, porque mas é merecido, viu, doutor? Pelo que a gente vê aqui, é merecido. Eu tenho certeza que o Hospital Beneficência Portuguesa sempre mandará aqui profissionais do gabarito do senhor, que, aliás, o Hospital Beneficência Portuguesa que foi tirado ali das cinzas pela atual direção há 13, 14 anos aí, e hoje, assim, mudou a cara, mudou o atendimento, bacana, aí a gente fica feliz com isso aí, com gente compromissada, tá? A toda a direção, obviamente. Doutor, já vou com o senhor aí, tá bom, doutor? Vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar a audiência aqui. Doutor, quando o senhor detecta assim que uma pessoa está só o pozinho da rabiolinha, né? Porque aqui tem alguns sintomas, né? Fadiga, mal-estar, sangramento da gengiva e do nariz, manchas roxas na pele, enfim, tudo isso já é um demonstrativo, um item desse já é um demonstrativo que a pessoa está tendo algum problema hematológico. Vamos só complementar a pergunta. Qual é a fase embrionária disso? Olha, primeiro a gente tem que entender que o sangue é um tecido, na verdade, e que vai atuar levando oxigênio para todos os tecidos, através dos glóbulos vermelhos. Então, quando você não tem o glóbulo vermelho, a anemia, vai te dar sinais que você não tem energia. Então, fadiga, cansaço. Então, um cara que só tem anemia, tá certo? Ele pode ter só esses sintomas.
Anemia é aquele negocinho que puxa os olhos assim e vê tudo amarelo? Na verdade, nem sempre. Isso é uma coisa muito importante que você está falando, porque às vezes, quando chega a esse ponto, talvez esteja mais difícil. Já está o pozinho da rabiola. Não estamos naquela fase embrionária que o doutor brilhantemente citou. Então, não vou dizer que está no pó da rabiola, mas que você pode, dentro desse processo, ter mais dificuldade para reverter. Mas tem várias doenças que causam isso. Desde a falta de ferro, que rapidinho você repõe. Então, mulheres que têm uma menstruação intensa, crianças que estão saindo do aleitamento materno para medicação oral, ou que seriam a comida, né, que é essa medicação. Então, nesse universo, são coisas simples, mas que também podem ser complicadas, como uma leucemia. Então, você ir com um sintoma besta num profissional, tá certo? Vai permitir que ele, numa fase mais precoce, faça o diagnóstico. Então, você vai ter um diagnóstico mais precoce e, com isso, melhores chances de resposta. Agora, quando a alteração é no glóbulo branco, me desculpe estender um pouco na resposta. Fica à vontade, doutor, que é isso. Aí você vai ter glóbulos brancos baixos, uma leucopenia, que nas indústrias do polo petroquímico, principalmente, levou por muitos anos pacientes a serem afastados, e que não eram nem pacientes, eram pessoas que tinham uma constituição assim. Um dado interessante, por exemplo, que afrodescendentes têm glóbulo branco mais baixo do que a população não afrodescendente e eram afastados do seu emprego. Então, a ignorância de um único dado laboratorial com uma doença que não é doença. Pode até ser. Então, indo no especialista, você vai identificar se aquilo que você tem é única e exclusivamente sua característica ou se isso é uma doença. E aí vamos naquela que mais te chama a atenção, que é aquela que é o sangramento, né? Então são as plaquetas que controlam essa parte, ou o seu fígado, tá certo? Que também controlam essa parte, e às vezes, como elas estão baixas, em crianças você sabe que é muito frequente. Você ter uma virose, a gente está acostumado com o dengue, né? E aí o dengue, dengue hemorrágico. Não é porque você tem plaqueta baixa, às vezes a virose causa isso, sem ser uma coisa tão agressiva, e melhora espontaneamente. Mas pode ser uma dengue hemorrágica. E aí você vai ter complicações maiores. Então, ir ao especialista, e aí, de novo, vou parabenizar a Beneficência por estar facilitando isso para a população nessa região, que eu estou com uma dúvida, vou no especialista, ou o próprio colega, né? Eu estou com uma dúvida, vou mandar para um colega especialista para poder discernir se isso é uma besta de uma anemia ou se isso é uma anemia que requer cuidados mais intensivos, como a gente determina. E eu vou te contar um segredo, que até a gente pode discutir isso mais tarde. O governo, às vezes, se mete fazendo coisa errada. Muitas vezes se mete, né? Eu tenho que ser politicamente correto, estou chegando agora para não ser já execrado antes. Mas, por exemplo, você sabe, como havia anemia, assumiu-se que toda anemia era por falta de ferro. E aí começaram a enriquecer todas as comidas que vocês têm no supermercado. Você vai lá, Nescau com ferro, leite com ferro, bolachinha com ferro. É mesmo. E nós somos uma população heterogênea. E muitas vezes nós somos, então, com isso, massacrados por muito ferro na dieta. Agora eu vou te contar da minha história pessoal. Eu sou italiano e tenho uma doença que vem da Itália. É a talassemia. Talos mediterrâneo, semia, anemia da Mediterrânea. Eu não sou anêmico, minha hemoglobina até de 16, mas eu tenho um traço dela, o que faz o meu glóbulo vermelho ficar pequenininho. Meu VCM, que é uma alteração. E o meu ferro com isso é alto. Então, se eu sair por aí comendo ferro, eu acabo tendo um outro problema, chamado hemociderose, que é o excesso de ferro. Sobe acima do normal. E aí o senhor vai ter qual problema, doutor? Aí, literalmente, o ferro é um íon que se deposita e vai ferrando, tá certo? O seu fígado, vai ferrando o seu coração. Então, muitas vezes, esse ultrassom que o colega fala e fala, olha, ele está com esteatose. E aí a pessoa assume, esteatose é gordura. Não, na verdade, o termo devia, o fígado está com uma imagem diferente. E o ferro pode dar essa imagem. Quando eles falam gordura no fígado lá? É isso que nós temos que ver. Eles falam isso sempre para mim, doutor. Mas eles falam para mim também. Ah, é? Mas eu não sou gordura, mesmo gordinho. Tá certo? Eu não tenho gordura, eu tenho
ferro no meu fígado. Então isso é uma coisa. E aí você deve procurar. Então pode ser por isso que eu estou pesado, hein, doutor? Tá com muito ferro. Muito ferro. É por isso que você pode estar ferrado. Pode. Ai, meu Deus do céu. Ou levar ferro, né? Mas isso tudo. Mas você sabe que tudo isso é muito legal para você determinar quantas coisas nós temos que avaliar. Não é certo? Então o sangue tem muitas coisas ali que requerem uma investigação. E às vezes o próprio profissional médico tem dificuldades. E aí, por vezes, no serviço público, vai enrolando a pessoa. Tem doentes graves, como mieloma múltiplo, que às vezes chegam para a gente num estágio muito avançado, mas a gente viu quando começou ali, naquele primeiro médico que você foi. Mas ele foi pedindo, vai demorando meses para ele conseguir uma consulta com o especialista. O mieloma era confundido com dor nas costas, né? É muito, coluna, não é? Vou mudar o tempo verbal, não era, ainda é. Né? E aí é uma doença que atua muito no rim. Permita só, o mieloma é um tipo de câncer que acomete os ossos. Ele, na verdade, é uma célula chamada plasmócito, que nós temos, faz parte dos nossos glóbulos brancos, mas ela não circula, fica dentro do osso produzindo nossos anticorpos. E ele, por um problema, fica doente e começa a se multiplicar demais, e com isso, como ele está dentro do osso, destrói o osso, machucando, então, o osso, fazendo com que ele possa ficar mais facilmente quebrável. Então você pode abrir uma porta, quebrar uma... Doutor, e tem essa aparência, vamos dizer assim, de dor nas costas mesmo, né? Não, pode estar em qualquer local. Dor na perna. Em qualquer coisa. Com o mundo jurídico. O médico do trabalho tem que checar isso. E o médico do trabalho tem que ser humilde e passar para o colega. Exatamente. E é o que não ocorre hoje. Mas você sabe, muito disso é importante. Aliás, o jurídico e a medicina cada vez estão mais integrados. Por isso que eu acho que esse bate-papo é sempre muito legal, porque muitas vezes nós temos problemas de saúde, requeremos um tratamento, mas esse tratamento para nós, embora apoiado na Constituição, que temos esse direito, nos é negado. Então nós temos que buscar esse direito. E às vezes através de um processo judiciário. Mas a informação de que eu preciso de ajuda já vem da população. Então, o trabalho que você está fazendo aqui de divulgação desse bate-papo, de doenças, de coisas do gênero, faz a pessoa, porra, velho, eu tenho talvez isso aí que o cara falou na televisão. Vou dar uma olhada. Chega no cara e fala, olha, eu quero falar com um especialista. Tá certo? Ou pelo menos o senhor me explica o que eu tenho. Não sei, então vou te encaminhar para o especialista. Então você também vai buscar a sua saúde. Quer ver, doutor Tiago? Às vezes tem aquela mancha roxa. Sim. A pessoa está com algumas manchas lá e tal. Ah, não, aqui bateu. Mas não bateu, né, doutor? Tudo isso precisa ser investigado, né? Porque é como o senhor falou, é a questão que vem do sangue. Agora, doutor, tudo isso aí é detectado o quê? Através do exame de sangue? Também. E isso eu bato com meus alunos às vezes, que os caras pedem exame de sangue para tudo. Mas a gente tem que... E o senhor, além de tudo isso, ainda é professor de medicina? Eu atuo na Faculdade de Medicina do ABC. Estou cansado já, só de... Ainda faltam umas 4 páginas aqui do currículo do doutor. Aqui. Na verdade, meu querido amigo, gostaria muito de ser como alguns colegas meus, que podem ficar parados num cantinho, mas só é estudando. Bom ser inquieto, doutor. Mas exatamente, esse é um problema que eu tenho, não consigo... E descendente de italiano não consegue ficar quieto. Não dá. Quando eu era pequeno, meu pai não deixava ficar quieto, eu acho que eu aprendi. Mas sem microfone não dá, Porto. Então, do ponto de vista... Escreve aí para nós. Do ponto de vista prático, essa alteração requer um contato com o médico. Você tem que conversar com o seu médico. Aí o médico tem que examinar, tem que colocar você deitado numa mesa, palpar, olhar a lesão, e aí ver qual exame precisa, e depois disso analisar o exame. Essas manchinhas que eu falei para o senhor aí, é para a pessoa ficar esperta ou não? Depende da idade. Por exemplo, uma criança, tá certo? Extremamente agitada, com manchas em locais de atrito, joelho, cotovelo, como vai ficar menos preocupado. Agora, entrou na minha idade assim... Não, aí você pega uma criança já calma, com uma lesão na região do abdômen, tá certo? Que não é um lugar que você bata com frequência, tá certo? O sangramento da gengiva, você vai ficar mais preocupado. Um senhor de idade mais avançada, às vezes tem manchinhas na pele que chama-se púrpura senil. Vem com a idade, tá certo? Por outro lado, se ele bate já fica roxo fácil, já tem uma fragilidade. Então eu acho que tudo vai requerer você dividir também para assustar a população. Pô, eu tô com uma mancha, vou na hematologia. Sim, né? sim. Tudo tem que ter um certo grau de prudência. As doenças graves, elas mostram a sua cara.
tá certo? Pode ficar tranquilo que ela vai dizer isso. Olha, eu estou aqui, por favor, vai me olhar. É a gente que renega esse aviso que o corpo dá pra gente. Dr. Ronald Palotti está conosco, Dr. Tiago Aguiar. Dr. Ronald, para até chegar no senhor, o que antecede ali é o clínico geral? Depende. É esse o caminho? Ou a pessoa pode falar assim, não, eu vou lá no Beneficência Portuguesa direto consultar com o Dr. Palota? Depende. Todos os caminhos são válidos. Você acabou de me dizer um caminho, o ortopedista. Né? Eu estou com uma dor nas costas, o colega faz o raio-x, o seu osso está alterado, pode ser uma doença hematológica, encaminha. Pode ser um vascular, eu tive uma trombose. Será que isso é uma tendência que eu tenho ou foi sem querer? Não é certo? Pode ser o clínico, olha, eu vi um exame, estou fazendo um check-up, vi uma alteração no seu exame de sangue que eu não sei explicar, e vai. Ou eu tenho uma dúvida, como eu vi o programa do Marcos na televisão, o cara falou umas coisas ali, o gordinho que ele levou lá me deixou encafifado, eu quero conversar. Então, isso no serviço da Beneficência Portuguesa é factível, no serviço privado. No público, infelizmente, tem que requererá um encaminhamento para que você tenha uma direção. Agora eu vou defender o público também. O SUS é maravilhoso, um dos melhores serviços de saúde do mundo. Ele é mal administrado. Ele é mal realizado. Não, isso é importante, porque tem cidade do interior, aqui do estado de São Paulo mesmo, que o SUS ele é melhor do que a rede privada. Como é que funciona? Eu estou com um problema, eu vou no banco, eu vou no meu posto de saúde do lado da minha casa. Sim, tá. Consigo falar com o meu médico ali da região. Ele resolveu o problema, estou resolvido, não preciso ter fila, nada disso. Não resolvi. E olha que se precisar, ele também dá o remédio, eu pego ali. Tá certo? Sim. Não resolvi, então eu preciso de um hospital secundário. Não resolvi, ele me encaminha para um terciário na região, tá certo? Até chegar na alta complexidade. Então você isso tem aí na Suíça, né, doutor? Na verdade não, isso no Brasil. É assim, não. É melhor aqui do que na Suíça. É? Melhor aqui do que no Canadá, por exemplo. Não, eu digo, doutor, pelo que o senhor falou, porque o pessoal mete a mão na grana de lá para cá, porque quando chega só um... Mas é mal administrado. Agora eu também vou para a culpa. O ministro da Saúde fez uma declaração muito infeliz, falando que agora os médicos vão aprender a trabalhar. Paga pouco porque os médicos não trabalham. É óbvio que foi mas a gente também deve admitir a minha culpa. Eu tenho uma filosofia de vida que eu olho primeiro para o meu umbigo antes de olhar o umbigo dos outros. E começo a ver o que eu poderia fazer para melhorar, em vez de apenas ficar criticando. Então, se a gente também pode fazer um bom serviço na saúde básica, chega no seu horário de trabalho, sim, tá certo? Faça, atenda os seus pacientes na hora certa. Com cordialidade. Com cordialidade. Faça o seu serviço adequadamente. Tá certo? Que você vai fazer sua parte. Talvez doutor, não tenha mas dá, por exemplo, dá para fazer, a gente está vendo aí agora, né? A Globo aí querendo... não sei o que ela pretende com aquilo ali, mas mostrando a saúde pública, e é lógico que eles falam especificamente do Rio de Janeiro, onde está um caos ali a saúde, hoje muito ferimento a bala, hoje o ferimento é de fuzil, contanto que um policial de número 90 morreu hoje pela manhã no Rio de Janeiro, atingido por um tiro de fuzil na barriga, né? Então, o senhor imagina o estrago que faz, né? Porque antes era 38, 22, hoje já não, hoje é .40 e fuzil .50, né? O senhor acha que um médico tem capacidade, né, doutor Tiago, de chegar lá, tem 180 pessoas na fila lá, dele ficar também calminho, tranquilo, atender todo mundo? Mas eu acho que assim, doutor? Não, mas veja, por isso que eu estou falando que você não pode culpar o sistema com relação às pessoas que dirigem. Acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro e o que acontece também em São Paulo e o que acontece em todo o Brasil, pelo fato de que nós estamos hoje em uma crise da saúde sem nunca antes vivida. Então, é óbvio que hoje nós estamos no caos. Então, o sistema não está funcionando, não é porque o sistema é ruim, é porque o sistema está imbuindo nesse caos que nós estamos vivendo. Então não tem, eu vou atender esse cara, bom, eu não vou conseguir atender a minha ficha
porque eu vou ter que atender desses 3 outros colegas que foram mandados embora porque não receberam salário. Então eu vou ficar sobrecarregado. Eu vou mandar ele tomar remédio na farmácia, mas ele não vai conseguir. Então ele vai voltar muito mais doente para mim, porque ele não tomou o remédio, porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então a saúde está doente. É uma bola de neve, né? Mas não podemos falar, então vamos mudar o regime. O sistema não, né? O sistema é legal. O sistema é bom, ele está doente. Vamos tratar o sistema. Bacana. O doutor Tiago, essa questão que ele falava da judicialização, né? O senhor mesmo contou aqui em alguns programas, né? De ter judicializado alguns pedidos, né? De clientes seus, né? Conta um pouquinho aí pra gente sobre isso aí. É importante a presença do doutor, porque existia também alguns laboratórios que criavam novas drogas. E aí a pessoa ia em busca desse tratamento e solicitava isso no judiciário. E o juiz, preocupado ali com a cidadania, estava concedendo essas tutelas antecipadas ou tutela de evidência, como o novo Código de Processo Civil nos autoriza. E aí o que acontece? O próprio SUS, por ser um sistema interessante, ele identificou esse problema no sistema, porque os laboratórios estavam lançando drogas que custavam uma fortuna, e o judiciário estava liberando isso. Mas eu tive êxito no passado, mais para paciente realmente ali em fase terminal. Mas hoje o SUS está tendo essa análise que eu vejo com bons olhos. O problema é que o judiciário ficou um pouco perdido ali nesse caso. Você ficou muito feliz. Qual foi a ideia do judiciário? Eu só vou agora autorizar a droga que tiver homologada pela Anvisa. Que antigamente não, eu estava conseguindo todo tipo de droga. Quando fala droga é medicamento. Né? Sim, sim. Uhum. Mas você sabe que isso é muito complicado, porque a Anvisa é retrógrada. Então, por exemplo, eu vou dizer na minha área específica, nós temos remédios que são primeira linha em todo o mundo, certo? E no Brasil nem autorizado pela Anvisa foi. Eu tenho um outro nome para a Anvisa, mas eu vou poupar o senhor de falar aqui. Eu também tenho alguns outros que eu também consigo pensar. Mas, então, isso é uma safadeza. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, a me ter com o ministro da Saúde, da época, onde fomos solicitar, hoje até está preso, dentro desse processo, ele não era da saúde, mas era um ministro na área de saúde que estava à frente do governo, e fomos pedir os aumentos dos APACs. APACs é um valor que é dado para o tratamento. Você tem leucemia, você tem um APAC que vai te dar um valor fixo, você gasta em cima disso. Tá certo? Ele falou, eu não tenho dinheiro para aumentar o APAC. Se eu aumentar o APAC aqui, eu não tenho como pagar no final do mês, então eu não vou aumentar. Mas os remédios estão chegando. Tá certo? Um exemplo é a nossa ex-presidente, que o que ela fez? Ela tinha um linfoma que requeria um remédio, como você acabou de falar, de alto custo, e que não era previsto na APAC. O que eles fizeram? Mudaram a PAC autorizando. Por quê? Porque a opinião pública foi... Como é que é essa senhora... A PAC nos olhos dos outros é refresco, né? Então essas coisas todas é que requerem a gente, às vezes, judicializar. O que acaba também, vou falar minha culpa agora como profissional de saúde, é que a indústria farmacêutica te seduz. Sim. Olha aqui sua canetinha, olha aqui isso. Ela faz o que com você isso? O que chama isso? Propina, suborno. Tá certo? Então você é subornado. Então quer dizer, o que tem que saber é que se o cara está prescrevendo é uma coisa real. Como é que o Canadá resolveu isso? Fez uma comissão. O que a comissão de técnicos... De técnicos, é boa. Área técnica... Porque hoje o ministro da Saúde não é médico. Não, e na Anvisa, desculpa. Na Anvisa, pô. O que não tem lá é técnico. Né? Mas tem os caras indicados. Mas eles falam a Câmara Técnica. Eu fiz parte de uma Câmara Técnica, por exemplo. Só que a gente faz o parecer... Obrigado. Não, não concordo. Sexta sessão. Não tá. Então, se você tem essa Câmara Técnica e ela aprova, o governo diz o seguinte: todo mundo pode receber essa medicação. SUS e não SUS. Se você tem convênio, o convênio pode pagar, porque senão também o coitado do convênio abre o bico. Exatamente. Você não pode virar e falar o seguinte: olha, tem esse remédio que o SUS não dá, mas eu vou judicializar porque a Sul América, o Bradesco, seja qual instituição privada que você está utilizando para bancar esse processo, vai bancar. E aí o convênio vai falir. Mas aí o convênio... Vendo isso que a Anvisa não autoriza, vai na mesma onda. Falou, olha, mas não está autorizado pela Anvisa. Então, logo, eu como convênio não posso ceder porque essa droga não está homologada no país. Nós precisamos ainda falar aqui, doutor, da medula óssea aí, que estão falando aqui, eu não sei se é o termo certo,
transfusão de medula. Tá, é isso? Vamos falar. Mas só um minutinho, deixa eu só dar um alô aqui, ó, que tem o William Pereira, que está conosco aqui. Obrigado, William. Um abração, é meu afilhado aí, né? E meu cunhado também, certo? A Nilma Sampaio diz que o senhor é um... Não sei se ela está falando para mim ou para o senhor, mas eu creio que é para o senhor. Que é um ser humano incrível, profissional inigualável. Parabéns, que Deus o abençoe cada vez mais. Porque eu aqui, os caras só xingam assim, de picareta, safado, sem vergonha. Então, a Nilma está dizendo isso para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Tá? Tem mais aqui, ó, a Sandrinha Lima, Dr. Ronald Palota, sempre fazendo o melhor para os seus pacientes, hiper dedicado. Maria das Graças Santos, médico perfeito, maravilhoso. E o Rogério Haddad está nos vendo também. Eu vou, Ed, tem uma velhinha aí para a gente mostrar para o Moacir Rubira, que se não mostra os comerciais antigos, o Moacir Rubira fica bravo, lembrando que hoje tem sessão das 8 da noite, né, no gabinete paralelo do Bar do Valmir, a partir das 8, né, o Portugal? 9, né? Os trabalhos começam às 9, né? Contando com a presença de toda a turma aqui. Hoje vai Vitor Oliveira, né, que está aqui. Viola. Vai tocar viola. O DJ Ed estará lá também, viu, dona? E o Jota, que a gente não pode falar o que ele vai fazer lá. É isso aí. Só não quero ninguém me ligando. Deixa. Não. Eu vou desligar o celular. Desliga a partir das 9, o senhor desliga. E o DJ Ed, então, agora passa aí um comercial antigo para todos nós aqui, também para o vereador Moacir Rubira e a todos que estão nos vendo. Se você recorda, você é dessa época, hein? Roda aí, Ed. Que sucou o Vita, que bom que chegou. O Vita, provou e gostou. Experimente a gostosura que é o Vita, o novo sabor que suco. Com delicioso sabor de uvas, você vai repetir e repetir. Um envelope dá 10 copos de prazer, sem precisar pagar depósito nem devolver vasilhame. Tome que suco o Vita bem gelado, fácil de fazer, gostoso de beber. Que sucou o Vita, que bom que chegou. Eletromagazine, liquidação. Falta pouco tempo para o Jumbo Eletromagazine liquidar o próprio nome e virar Eletromagazine. Mas falta menos tempo ainda para acabar a liquidação dos preços com descontos de até 50%. Dormitório Paloma, 79 mil. Colchão Premier Solteiro, 11.500. E cozinha modulada Rio, 59 mil. Tudo em 3 pagamentos, sem juros. Últimos dias da liquidação, Jumbo Eletromagazine. Aproveite. Liquidação. A liquidação Jumbo Eletro rasga os preços e faz esta grande promoção. Conjunto Status em Pinos, com sofá de 2 lugares e 2 poltronas de 3.240 por 1.900. Aproveite, é a última semana. Rapaz, Ed, parabéns, Ed. Boa. Muito bom mesmo, hein? Parabéns. Recordou de algum aí, Dr. Ronald? De todos. Sem exceção. Até o Doutor Tiago dá uma assim que não, essa do que suco eu não lembro de nenhum, não. Eu não lembro. Portuga também disse que não lembra de nenhum, né, Portuga? Mas isso é por causa do Alzheimer. Porque... Ele não lembra por causa do Alzheimer, não é porque ele não lembra que ele não estava lá, né? Portuga? Tá assim já, doutor? Já? Os cabelos brancos dele não negam. É verdade. E o Rubira também falando que recordou de todos. Falando nisso, agradecimentos a um dos diretores do Hospital Beneficência Portuguesa, o Flávio Rubira. Obrigado pela gentileza e pela audiência nesse momento, está nos vendo aqui. Parabéns pelo trabalho que faz aí na Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, referência para toda a nossa região. Doutor, rapidinho aqui que nós temos ainda que falar
Transfusão de medula óssea. O senhor quer falar agora? Eu queria só dar uma diferença. Tá. Porque tem uma qual que é a diferença? Picaretagem, tá. se chama tem o transplante de medula óssea ou transplante de células-tronco, que é uma entidade muito bem definida desde a década de 60, com a opção de tratamento de algumas doenças graves. E existe a autotransfusão de sangue, que dentro de um universo da hemoterapia, o camarada tira uma alíquota de sangue e injeta no indivíduo. Tá. Certo? Dizendo que altera a imunidade, faz um monte de coisa, cobre os olhos da cara e é uma tremenda picaretagem. Então nós devemos definir o que é o transplante ou o que é a transfusão de sangue, que são terapias muito bem estabelecidas no meio médico, tá certo? Para ajudar contra aquelas que são de aproveitadores, tá certo? Que, mas tem artigo, não tem. Artigo, né? Papel aceita qualquer coisa. Sim. De vez em quando aparecem uns artigos aí, né? Internet, né, doutor? Precisa tomar muito cuidado com isso. Se comprova, né? Eu posso fazer eu vou fazer uma divulgação. Existe uma associação chamada Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, ABRALE, uma associação que é uma organização não governamental muito séria. E que dentro desse processo, estou em dúvida, usa o site da ABRALE. Eles fazem uma coisa para o público, com várias informações que são confiáveis. Tá certo? Aí você pode usar o Google ao seu favor. E não o Google contra você, porque aí você vai usar tratamentos. Agora, o transplante não, para leucemias, para aplasias, para até alguns linfomas. Nós usamos o exemplo do Janequine, tá certo? Que é um transplante autólogo. A quimioterapia não venceu o câncer, ou conseguiu controlá-lo, mas saberíamos que ele iria voltar, optou-se então por fazer um transplante chamado autólogo. Tira a medula óssea, que são pequenas células, vou dar uma analogia. Se a gente usar que a medula óssea é como se fosse um formigueiro, tá certo? Tem a formiga rainha, que é a célula-tronco, a formiga que leva comida, que é o glóbulo branco, a que protege o formigueiro, a plaqueta, tá certo? Tudo isso você joga, te tira a formiga rainha dele, guarda, joga veneno no formigueiro, mata o formigueiro, depois você devolve a formiga rainha dele. Tá. Vai repovoar o formigueiro. Então o transplante autólogo é exatamente jogar veneno no formigueiro numa dose que mataria até a formiga rainha. Tá. Mas você tirou ela antes. Tá. Então para o Janequine ajudou. Tanto é que ele venceu um câncer. A Drica Moraes teve uma leucemia aguda. Já não adiantava tirar a formiga rainha dela, porque ela estava doente. Então você estava trocando 6 por meia dúzia. Então o que ela fez? Buscou, primeiro na sua família, não tinha, depois no mundo, alguma formiga rainha que pudesse caber no formigueiro dela para repovoar. E fez isso e hoje ela está aí atuando dentro desse processo. Então o transplante é muito bem determinado. Tá. Doutor, todo mundo é doador de medula óssea? Todo mundo pode ser. Pode ser? Certo? Como que faz isso aí? Só para a gente ver aqui. Primeiro, eu tenho medo até de doar sangue. Mas não tenha. É um ato altruístico e que faz bem. Não desmaia. Eu te garanto, só você fechar os olhos. Não, por exemplo, os olhos não veem, o coração. Luana, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Enquanto o senhor vai falando. Não, mas é importante falar que faz bem. E faz bem. Vem aqui, Luana, pode vir. Pode vir, Luana. Vem aqui. O senhor acha que essa filé de grilo aqui consegue doar sangue? Olha, né, a Luaninha? Ela consegue? Porque ela pesa, acho que uns 22 quilos, né, Luaninha? 52. Olha, não mente que é 52 com a bota. Ela tá nada. Mas ela pode ser uma doadora de medula, mesmo se ela não tiver um peso. Uma criança pode ser uma doadora. Como que é medula, doutor? Na verdade, a gente vai na célula-tronco, lá na formiga rainha. Onde é essa bagaça? Nos ossos, dentro dos ossos, em especial os ossos da bacia. Dói pra caramba. Dói, né? É óbvio que você toma anestesia para isso. Mas agora, vem cá. Para ser um potencial doador, obrigado, você vai Lu. doar uma alíquota de sangue. Mas dói menos do que pagar o cartão de crédito. Eu acho que sim. Não, eu tô brincando mais. Mas deixa eu desmistificar. Eu quero ser um doador. Bom, se eu quero ser um doador, eu vou num banco de sangue, tá certo? Da rede pública, um hemocentro, e falo, eu quero ser um doador voluntário de medula. Eles vão coletar uma alíquota de sangue e vão fazer um teste chamado HLA. Tá. Esse teste vai dizer quem é quem. E isso, o HLA, é a sua marca, você é assim. Tá. Vai para um computador chamado Registro de Doadores de Medula Óssea, Redome.
E aí eu tenho um paciente como hematologista que precisa de transplante. Exemplo, a Drica Moraes. Tá, vai buscar naquele... Eu pego o HLA dela. Tá. E registro a ela. Tem que ter o mesmo, doutor? Exato. HLA? Vou registrar o meu a ela. É igual do Portuga. Exatamente. Assim, Então, você coloca no registro de receptores de medula óssea. Então, você tem um banco de dados, registro de receptores, pacientes, registro de doadores, pessoas sadias. Eles se cruzam. Quando aparecer, olha, bum, 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 são iguais. Tá certo? E aí você acha um doador. Aí sim, você é convocado para doar. Pô, uma aula, hein? Uma aula, espetacular. Fala, ô Ed. O doutor Ronald, ele citou aí a Brale. Inclusive aqui na TV Grande ABC, nós exibimos aqui na nossa programação vídeos da Brale. Muito bom. De repente, Savoy, tem um aqui no ponto de 30 segundos. Pode pôr aí agora, por favor. Obrigado por ter lembrado, bacana mesmo isso aí. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. Boa, é isso aí, né, doutor? Lógico que esses... Obrigado, Ed, por ter lembrado, obrigado pela gentileza. E é lógico que toda essa veiculação é gratuita, né, e de prestação de serviço, né? A beneficência deverá fazer parte desse rol. Quer dizer, uma das coisas que a gente traz junto com a hematologia é a aproximação da Abrale. Então, ter exatamente esse acesso de informação. Que não é obrigatoriamente dada, mas acima de tudo é gratuita. Não é porque... O pessoal está parabenizando muito aqui o programa, mas a gente transfere para o Dr. Ronald, com a participação do Dr. Tiago Aguiar, toda essa audiência que a gente tem. O Márcio Bueno está conosco, a Mônica Santos, Deus proteja o senhor, médico brilhante. O Rogério aqui dizendo que o programa está muito legal. E obrigado a todos vocês pela audiência. O Dr. Ronald vai ter que voltar outras vezes aqui, doutor. Por favor, tá bom? Dani? Por gentileza, hein? Flávio, pega no pé da Dani aqui para ela trazer aqui, que ela fica me boicotando, hein? É isso aí. Ó, doutor, nós estamos todos felizes, né, doutor Tiago, que aumentou a CID, né? Então a gente está numa felicidade muito grande, assim, porque vai aumentar o preço do combustível. Já aumentou, né? 50 centavos a gasolina, 28 tem lugar centavos. Que está R$5, tem outro que está 4, tem outro que está 2, né? Quando mistura bastante água na gasolina. E aí o Portuga aqui transmite um questionamento ao senhor, se o efeito do benzeno, que é o componente da gasolina, se ele tem efeito sobre as células humanas. Uma pergunta excelente. Quer dizer, na verdade, eu costumo dizer para os alunos que você hoje tem que ser culto, você tem que saber. Então, quando as diretrizes de energia aumentaram os níveis de benzeno para não precisar aumentar o preço da gasolina, transformaram os frentistas de posto de gasolina em alvos de doenças profissionais. Até que uma época colocaram ali. Mas quem é que vai parar? Mas o cara parecia o ET, né, doutor? Deveriam usar os EPIs. EPIs. Eles vinham no carro assim, você saía correndo. Mas eu pergunto isso, quem é que pararia num posto onde tem um camarada com EPI, máscara? Ninguém pararia. Mas esse cara acaba Ele está diretamente ali. Seja uma destruição total da medula, aplasia, até leucemia. Doutor? Mas o benzeno, ele cheira, o benzeno, antes era o chumbo, né? Tanto nos Estados Unidos você tem bombas diferentes da concentração de chumbo, então o chumbo também era tóxico. Dentro desse quadro, o benzeno é muito tóxico, seja para causar aplasia, para causar leucopenia, que falamos no começo do programa, e até leucemia. Então, o frentista de posto de gasolina, para nós, a gente chama de epidemiologicamente positivo. Se tiver um problema de saúde, uma alteraçãozinha, vá no hematologista, porque você é um potencial problema. Doutor, e as pessoas no entorno do posto também? Obviamente, menos. O cara que nada, porque é um gasto. Deixa eu só traduzir aqui que o Portuga falou do pessoal do entorno, como ele está sem microfone, não entra. Do entorno, e rapidinho aí, doutor, que a gente precisa ir embora. É menos, porque é um gás e com isso é volátil e com isso vai se diluindo. Quanto mais próximo da sua, maior o seu risco. Então, o frentista mais, mas se você mora do lado de um posto de gasolina, então trocando as bombas, você vai estar com certeza, mais arriscado. Dr. Ronald Palota, médico hematologista,
pertencente ao corpo clínico do Hospital Beneficência Portuguesa, da cidade de São Caetano do Sul, de outros hospitais, dentre eles o Hospital Mário Covas. Esteve aqui conosco o Dr. Tiago Aguiar. Agradeço a ambos. Obrigado, Dr. Tiago Aguiar. Até a próxima para a gente falar mais em consumidor. Dr. Palota, obrigado pela aula aqui, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Muito, muito gentil, um programa muito agradável. Muito obrigado. Daniela Loureiro, obrigado pela gentileza em trazer. Traga segunda-feira um outro, né? Traga um outro médico aqui que tá dando audiência agora, nós queremos médico todo dia. Portuga, Ed, todo mundo aqui, Jota, todo o pessoal aí, muito obrigado. E eu encerro com a Mônica Santos, falou que trabalhou com o senhor e que admira a sua dedicação, doutor. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Valeu. O Brasil precisava muito de um programa como o Sem Limite. O Sem Limite é um exemplo de um Brasil que não discrimina nem exclui.